Faz 12 anos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou 2 de abril como a data para conscientizar a sociedade sobre o autismo. Cartões postais de todo o planeta se iluminam de azul para lembrar da data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para um transtorno do espectro do autismo, o TIA, que afeta a comunicação, socialização e o comportamento. Segundo números do governo dos Estados Unidos, 1 em cada 68 crianças nascem com autismo. O presidente da AMA, Paulinho da Silva, o terapeuta ocupacional Regis Nepomuceno, são nossos convidados para a gente falar bastante sobre esse assunto e eu já aguardo a sua participação. O nosso WhatsApp é 98405-2073, já vai participando com a gente. Muito obrigada por terem vindo, ver mais, fiquem bem à vontade. Deixa eu começar perguntando para o Paulinho, que é o presidente da AMA aqui em Chapecó. A gente tem um tema cada ano, né, nesses 12 anos que se tem esse Dia Mundial do Autismo. Esse ano, o tema escolhido foi Tecnologias Assistivas, Participação Ativa. Por que a escolha desse tema? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse é um tema escolhido, enfim, pelas instituições a nível global, não necessariamente pela AMA, né? Nós nos inserimos nesse tema, né, buscando desenvolver atividades no sentido de debater o autismo e debater as barreiras que nós temos na sociedade, enfim, para que a gente possa, evidentemente, enquanto entidade representativa dos pais, dos familiares, das pessoas com autismo, para que a gente possa contribuir e, evidentemente, debater esse assunto com profundidade junto à sociedade, evidentemente para buscar aquilo, né? Quebra de preconceitos, quebra de discriminação, enfim, tantas outras coisas que a gente vai abordar durante o programa. Regis, muito obrigada por ter vindo também, fique bem à vontade. Te faço a mesma pergunta, né? Esse tema, como é que chegou-se a ele, né? E por que é importante falar sobre ele esse ano? Boa tarde. Boa tarde. Esse tema é muito importante porque trata-se de tecnologia e participação, né? A gente sabe que as pessoas com TEA, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm algumas dificuldades e, em sua grande maioria, gira em torno de participação, interação e comunicação, tudo voltado para o meio social. E a gente sabe que a tecnologia assistiva, na verdade, é qualquer tipo de tecnologia que pode contribuir para que a pessoa com TEA ou com qualquer outra dificuldade ou deficiência consiga fazer coisas utilizando o meio da tecnologia. Então, como a gente tem principalmente comunicação voltada para o uso de tecnologias, como tablets, computadores, relógios que ou substituem ou que auxiliam o processo de comunicação, esse tema foi escolhido para trazer essa importância para as pessoas. A gente fala muito dos mitos do uso da tecnologia, a gente está cada vez mais dizendo do que elas têm de boas, do que ela tem de bom e do que ela tem de ruim, mas no que se trata de pessoas com TEA, ela pode ser muito efetiva, desde que bem usada, para auxiliar em muitos desenvolvimentos, inclusive da comunicação. Né? Então, esse tema está sendo estudado no mundo inteiro para estruturar aplicativos, softwares, hardwares, tudo que deem suporte para um processo de comunicação e principalmente participação melhor dessas pessoas. Para aquilo que ela tem dificuldade, a gente percebe, bom, isto é algo que eu posso trabalhar para melhorar, ou isto é algo que eu posso colocar algum tipo de tecnologia que vai potencializar essa pessoa na participação e na comunicação. Então, por isso que esse tema foi escolhido dessa importância. Algum lugar seria mais urgente isso? Na escola, na família, durante os tratamentos? Ou em tudo? Eu, enquanto terapeuta, prefiro dizer que eu acho que o nosso principal desafio, inclusive, é colocar essa participação efetiva em todos os lugares. Né? Eu, enquanto terapeuta, na maioria das vezes, enquanto terapeuta clínico, de um atendimento no meu consultório, numa clínica fechada, a gente sempre consegue muitas coisas com essas crianças, ou com essas pessoas com TEA, falo crianças porque acaba sendo o meu público, mas o nosso desafio maior é levar essas aprendizagens, ou que aconteceram em casa e que precisam ser levadas para a escola, ou que aconteceram na escola, precisam ser levadas para a clínica, ou muitas vezes a gente consegue coisas muito legais com as crianças ou com as pessoas em clínica e a gente não consegue levar essa informação para os outros lugares. Então eu acho que a tecnologia tem muito para contribuir, inclusive com isso, fazer com que algo que dê certo num lugar, dê certo em outros lugares também, sabe? Então, eu acho que é uma contribuição muito bacana da tecnologia. Tá certo, a gente vai falar muito sobre isso ao longo da entrevista, né? Eu comecei falando sobre o tema desse ano, né? Que era pra gente abrir essa entrevista, mas agora eu quero que cada um deles aqui apresente um pouquinho do seu trabalho, né? Fala um pouquinho sobre a AMA pra gente, né? Você como presidente, como é que tá o trabalho, como é que estão as ações voltadas para esse dia? Então, a AMA, ela congrega
pais, amigos e profissionais que atuam com pessoas que têm o autismo, do espectro autista. Quando a gente fala com as pessoas, a gente fala também das crianças, evidentemente, que é onde a atenção é maior, principalmente dos profissionais, da própria família. Enfim, o Regis tem todo esse entendimento, por que da necessidade de logo cedo diagnosticar e por que logo cedo estimular, ter os tratamentos adequados. Então a AMA, mas ela trabalha com crianças, familiares que tenham crianças, adolescentes e adultos, porque o meu filho propriamente já tem 21 anos. Então, e tem pessoas que participam da AMA, que é uma entidade que congrega. Ela foi formada há 4 anos exatamente para vir fazer o debate sobre o autismo na sociedade. Não só neste momento, evidentemente esse momento se aflora a discussão, dia 2, né, de abril, enfim, mas existe toda uma gama de atividades que a AMA vem desenvolvendo, atividades do ponto de vista de formação, de apoio às famílias, de organização das famílias, de palestras, eventos. Agora, este ano, já tivemos muito contato, por exemplo, com a Secretaria da Educação local, estadual, para discutir a inclusão, a inserção da pessoa com autismo na sala de aula, né, em que tem que discutir a realidade de cada pessoa que tem o autismo, enfim. Mas o ano de 2019, o nosso foco principal é a política pública na área de saúde voltada às pessoas com autismo. A gente está, neste momento, em contato com os órgãos públicos, especialmente a Secretaria Municipal da Saúde, né? Mantivemos uma audiência ainda na manhã de ontem, buscando primeiramente entender qual é o protocolo que existe na rede pública de saúde hoje para diagnosticar e, depois de diagnosticado, encaminhar para as diversas áreas de conhecimento, né, do ponto de vista do tratamento, dos estímulos necessários, né? E o que nós observamos, né, segundo o relato da própria Secretaria da Saúde, é de que hoje o município ela tem como prestadora de serviço o CAP, né, e a PAI, mas que, segundo informações que nós colhemos, é insuficiente a capacidade deles, do CAP e da PAI, de atender, inclusive de espaço físico. E o que nós observamos, e nós estamos em diálogo, estamos tendo uma cronologia de trabalhos, é de que obrigatoriamente a Secretaria Municipal de Saúde vai precisar fazer muito esforço, primeiramente para responder às questões emergenciais. Né? E que seria o básico, né? Quando falar em diagnóstico, pelo menos como você falou, né? Só a PAI, segundo informações extraoficiais, tem mais de 80 crianças diagnosticadas, aguardando serem inseridas no processo de tratamento, enfim, em todas as oficinas, o trabalho que a PAI realiza. Então, 80 que ainda já estão diagnosticadas. Ou seja, existe aí uma infinidade de pessoas, e nós não temos dados, nem a rede pública tem, né? E é isso que nós cobramos também, vai ter que ter um processo de busca disso, porque nós temos as estimativas, no início do programa foi lançada essa estimativa de 1 a cada 64 nos Estados Unidos, 68, algo assim, 68, há outros estudos que diz que é de 1 a cada 40, enfim. Mas é que no Brasil não tem, né? Não tem. A gente pegou dos Estados Unidos porque é o que tem mais concreto, assim. Sim, né? Perfeito. E é onde me parece que está mais forte essa questão da área de pesquisa, enfim. Eu venho aqui falar, então, nessa condição de pai. A AMA reúne isso. Então, a presidência, inclusive, é ocupada por pais. E várias pessoas, inclusive o Regis, como diversos outros profissionais, nos auxiliaram com palestras, com orientação, com oficinas, enfim, e auxiliaram as famílias. Então, o nosso foco é essa questão de buscar, neste ano, 2019, a questão de políticas públicas na área de saúde. Não dá para continuar do jeito que está. Ou seja, por mais que se tenha boa vontade lá do órgão público, o que a gente verifica é que não existe nenhuma política definida para esse setor. Então, assim, só dizendo, se for 1 a cada 40 pessoas que tem algum sintoma do autismo, significa dizer que numa sala de aula tem um autista, num ônibus tem um autista, numa sessão do cinema tem vários autistas. Então, inclusive tem levantamentos de que, por exemplo, na fase da criança, hoje se reunir HIV, câncer e diabetes, crianças com essas patologias, hoje tem mais crianças autistas do que com essas patologias, ou seja, é urgente, é emergente de que a Secretaria Municipal de Saúde nos dê esse retorno.
se demonstram receptivos, mas veja só, nós queremos primeiramente, pedimos, e a secretária nos sinalizou nesse sentido, uma situação emergencial. Depois nós buscarmos, e aí podemos aprimorar isso, um centro especializado para tratamento das pessoas com autismo. Tá certo. Regis, fala um pouquinho do teu trabalho, né? Como terapeuta ocupacional, tratando de autistas, você falou que trabalha mais com crianças, né? Eu vou falar, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho especificamente com inclusão. Hoje eu não faço mais atendimentos clínicos, então eu trabalho com o processo de inclusão dessas crianças, seja na escola ou na sociedade, em casa. Mas eu acho que o Paulinho falou uma coisa muito interessante que eu queria aproveitar o gancho para dizer. Duas. A primeira delas é da importância de saber que essas pessoas e essas crianças crescem. Hoje eu escrevi um texto sobre o dia do autismo e eu quis dar um enfoque nisso, assim, ó, da importância que é. Precisamos saber que essas pessoas vão crescer, que essas crianças vão crescer e que as necessidades delas vão mudar. E eu falo isso enquanto um terapeuta que foi sempre voltado para a criança. Porque quando a gente olha para uma criança, que essa criança chega para a gente o mais precoce possível, eu preciso saber que as necessidades dela, enquanto adolescentes, enquanto adultos, serão outras. Mas que se eu não olhar para essas necessidades, quando ela chega pequena, eles não vão alcançar enquanto adulto. Então é muito importante que a gente discuta sobre isso. A outra coisa é sobre políticas públicas. Eu acho que a palavra e o termo políticas públicas tem que ser algo que tem que vir muito à tona, porque o que a gente percebe em todos esses anos que eu trabalho com autismo, que são 12, em todos esses anos eu percebo um crescimento muito grande, não só no número de diagnóstico, não só nas possibilidades de tratamento, não só também no número de profissionais que atendem pessoas com autismo. Se fala muito sobre autismo, fala tudo a todo tempo. A gente está falando de autismo na escola, autismo na casa, autismo nas clínicas, mas não tem uma conversa principalmente possível para todos. E isso é uma coisa que me incomoda, que não só de ter uma linguagem que todo mundo possa entender, mas de chegar essa informação onde precisa chegar, certo? Eu acabo vendo muito isto chegando numa clínica ou num consultório de pessoas, e para pessoas também que são mais privilegiadas e conseguem bancar algum tipo de tratamento para essas pessoas, mas eu não consigo, apesar de ter uma lei muito específica e muito eficaz, a qual eu gosto muito, eu estudo muito leis e estudo muitas realidades de outros países, a nossa lei é muito boa. A gente precisa agora de políticas para implantar isso, para que isso seja real e que a gente consiga levar a informação. Desde o atendimento para um filho de uma pessoa que tem condições de fazer e bancar todo esse tratamento, até para uma pessoa que não tem condições alguma de chegar nesse tratamento. Então eu acho que políticas públicas é fundamental. Tá certo. Vou pedir para vocês continuem com a gente. Eu ia pedir até para o Regis ficar para a gente falar das questões práticas, mas eu acho que o Paulinho também vai contribuir, né, como pai. A gente vai estar com questões mais técnicas depois, mas vou pedir para que vocês dois fiquem para a gente continuar depois, pode ser? Certo. Então tá. O Ver Mais vai fazer uma pausa bem rápida. Já chegaram várias perguntas e participações aqui sobre o autismo. Eu vou ler depois aqui, vou conversar com eles um pouquinho mais sobre esse assunto. Você também pode participar ainda. 98405-2073 é o número do nosso WhatsApp. O Ver Mais já volta.